Deus me deu duas visões sobrenaturais em 2 dias seguidos. Antes de começar a falar, eu gostaria muito que vocês assistissem até o final para entender o que eu tenho para falar aqui nesse vídeo. E eu gostaria muito que vocês deixassem nos comentários uma opinião, o que vocês achou dessa visão. Amém? Era um dia de domingo, eu estava no culto e foi uma missionária pregar. Foi uma missionária pregar e no meio da pregação ela foi usada para falar para uma menina e logo em seguida ela, quando foi terminando a pregação, ela me chamou lá na frente para orar por mim e ela orou e falou para Deus me ajudar a atravessar o Mar Vermelho, Ela sentiu de orar por mim, ela falou isso, atravessar o Mar Vermelho, e eu estava entendendo porque eu estava passando realmente por uma situação muito difícil financeiramente falando. E ela falou isso no domingo, quando foi na terça-feira, na madrugada de quarta, de terça para quarta, Deus me deu uma visão. E a visão era um leão, em cima do morro, e esse leão olhava para mim, não falava nada, só olhava, e esse leão era magro. No próximo dia, da quarta-feira para quinta, Deus me deu mais uma visão. E até então a primeira visão eu não, eu só tive a visão, mas não procurei entender nada. Mas no dia seguinte, quando na madrugada do dia seguinte, de quinta-feira, eu tive outra visão. Essa visão eu acordei assustado. Foi de cobras. Ela olhava para mim, falava, mas não saía nada de sua boca. E elas giravam. E essas cobras giravam, olhava, falava e não saía nada. E eu acordei muito assustado. Já pesquisei, já fui pesquisar. Sonho com leão, com cobras, essas coisas assim, Da parte assim, sempre pesquiso relacionado de acordo com a Bíblia. E eu pesquisei, leão significa liderança, força. E a cobra significa sedução, significa as mulheres, Significa uma situação de mulheres e sedução, essas coisas. Só que eu pesquisei, mas quando a gente pesquisa não traz aquela certeza do que realmente é. É uma possibilidade, pode ser uma possibilidade, mas não quer dizer o certo que é aquilo. E ficou isso na minha cabeça, querendo saber, querendo que Deus revelasse para mim. E no dia, de domingo, eu estava em casa de manhã e tinha escola bíblica dominical. E eu estava na minha mente, vou, não vou. Aí eu falei, eu vou. Quando eu fui, no dia dessa escola dominical, estava falando sobre sonhos. Todo mundo começou a falar dos sonhos. Eu senti de falar o meu, só que eu segurei. Eu segurei bastante, as pessoas contando, até que eu contei o meu. Quando eu contei sobre o leão, depois eu contei sobre as cobras. Aí tem 2 professores na sala de aula, e quando eu falei, aí um falou, leão significa força, liderança, Aí o outro falou, cobra significa em relação às mulheres, sedução. Quando ele falou aquilo, pra mim, matou a charada. Era aquilo. E depois daquilo, antes desse que eu tive essas visões, eu falava pro meu amigo lá no trabalho. E eu ficava, zoando, brincando, falando de mulheres se eu quisesse, chegava, conversava, tal, fulano. E nisso, muitas mulheres, olhavam pra mim, pessoas que eu nem conhecia, com um olhar sedutor, realmente. E era muitas mesmo, chegava, dando em cima, às vezes com um olhar daquele de sedução, de desejo, sabe? E eu falei isso pro meu amigo, só que chegou uma hora que eu falei, ele achou que eu tava até me achando, mas chegou uma hora que eu falei pra ele, não é que eu tô me achando, mas isso não é normal. Isso foi antes, eu falei pra ele, não é normal. E dias depois eu tive esse sonho, e quando eu tive esse sonho, essa visão, uma semana depois, foi mais intenso. As mulheres começam a olhar pra mim, me desejar, me zoar, falando que nem me catar, E
Semanas depois eu tive crise de ansiedade, né? Crise de ansiedade. A minha carne queria pecar, o desejo queria, né? Mas fiquei forte, firme e não caí, né? Mas foi muito intenso mesmo. Foi algo sobrenatural, algo anormal, né? Anormal mesmo. Mas eu não caí, eu continuei firme, mas não foi fácil. Foi difícil, a carne queria, mas eu falei, não vale a pena. Eu sempre falava na minha cabeça, não vale a pena perder tudo, perder o que Deus mais tem de precioso na minha vida por um minuto de prazer, por momentos de prazer. E eu continuei firme, passei por esse período, firme e forte, né? Mas foi difícil, mas eu passei, né? Mas não, olha, meu Deus me revelou para mim. Eu sempre, depois que Deus revelou para mim, eu fiquei mais esperto em relação a isso. É aí que eu fiquei mais confiante, falava, não, Deus me avisou que, né? É isso, e realmente foi aquilo que aconteceu, e eu venci, né? E Deus me deu a visão do leão de liderança, força, né? Eu sou forte mesmo. E o leão magro, né? Que eu vi o leão magro. E o magro, né? Significa os momentos de conflito que eu estava passando, por necessidade, por prova. Eu estava na luta, eu estava no deserto de Deus, né? Mas o leão, por mais que ele é fraco, por mais que ele está passando por momentos difíceis, ele nunca vai deixar de ser leão. Ele vai sempre continuar sendo leão, né? E liderança. E se eu estou aqui falando para vocês, né? É porque Deus me capacitou para liderar, não só aqui, né, na internet, mas em outras áreas também, na igreja, né? Deus me capacitou para um chamado. E eu estou aqui, firme e forte. Passei pelo deserto, e hoje eu estou contando aqui para vocês. Vocês que chegam até aqui, se inscrevam no canal, deixem o like no vídeo, para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. Amém? Fique com Deus e até o próximo vídeo.